A paz de Jesus, tudo bem? Ó, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o pecado e a salvação, tá bom? Bom, o pecado foi causado pelo orgulho, pela desobediência, tá? O ser humano foi induzido pelo demônio a se tornar como Deus. Isso é orgulho. E esse orgulho levou à desobediência. O homem desobedeceu a Deus por conta do orgulho que desejava, né? O homem desejava ser como Deus. Então, o pecado foi uma ofensa do ser humano a Deus por conta do orgulho e da desobediência. Tá ok? Bom, a justiça de Deus determina que, para que o pecado seja reparado, é necessário que um ser humano puro, sem culpa, sem pecado, pudesse se humilhar e ser obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: "Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É o único Salvador. Não há outro que pudesse ser perfeito, santo, sem pecado, humilde, obediente. Não existe outro. Todo ser humano, depois do pecado original, com exceção de Maria, que foi preservada do pecado original, justamente porque seria a mãe do Salvador, com exceção de Maria, todo ser humano nascido de mulher herdou o pecado original. Então, nenhum ser humano podia, por si, reparar o pecado, a ofensa causada a Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho, que se encarnou, tornando-se verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para humildemente assumir o pecado e, na obediência, se entregar, se imolar, ofertar a sua vida para pagar, para reparar a ofensa causada pelo homem. Então precisava ser um homem, por isso Deus se fez homem em Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: "Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus." Ou seja, Jesus Cristo assumiu o pecado da humanidade, tornando-se, como a palavra diz, pecado. Deus o fez pecado por nós. Por que isso? Quando um ser humano se torna alguma coisa, quando essa pessoa morre, morre também o que ela se tornou. Por exemplo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Quando morreu o Edson Arantes do Nascimento, morreu também o maior jogador de futebol de todos os tempos, Ayrton Senna da Silva. Quando Ayrton Senna da Silva morreu, morreu também o tricampeão mundial, Elvis Presley. Quando Elvis morreu, morreu também o rei do rock. E assim por diante. Jesus se torna pecado. Por quê? Ao se entregar voluntariamente para ser sacrificado na cruz, ele não mata somente a si, mas mata também aquilo que ele se tornou. Jesus é capaz de, entregando-se voluntariamente à morte, matar aquilo que ele se torna, o pecado. Nenhum outro ser humano seria capaz disso, porque ninguém assumiu o pecado.
Jesus nunca pecou. Ele assumiu o pecado, mas não se tornou pecador. Ele se tornou pecado. Na cruz, ele mata o pecado. Então Jesus humilhou-se, como diz a palavra, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz, tornou-se pecado, se entregou voluntariamente, matando o poder do pecado. Jesus Cristo ressuscita, ele nos liberta, ele nos livra da escravidão do pecado. Jesus nos liberta para sermos verdadeiramente livres. Não existe outro Salvador senão Jesus. Bom, quando Jesus nos liberta, nos dá a liberdade do pecado, não somos mais amarrados ao pecado. Agora nós temos a liberdade de ou permanecer em Deus, permanecer com Deus, ou voltar a pecar. Nós temos essa liberdade, esse livre arbítrio. Nós podemos decidir aquilo que nós vamos fazer. Nós somos livres. Jesus nos libertou e falou: você está livre. Você está livre. Vai fazer o que você quiser. Na nossa liberdade, a gente pode buscar o caminho de santidade, clamando a ajuda do Espírito Santo, lutando dia a dia contra o pecado, porque o pecado é uma tendência do ser humano que herda o pecado original. Mas nós podemos nos entregar ao pecado. Quando nós pecamos, e aqui existe uma diferença muito importante. Quando nós pecamos, nós podemos buscar o arrependimento e confessar, e aí novamente nós temos a liberdade de continuar a nossa vida, ou nós podemos permanecer no pecado. Permanecer no pecado nos leva para o caminho da condenação. Pecar, se arrepender e buscar a confissão nos leva para o caminho da salvação. Então nós temos a liberdade de escolha agora. Que nós vamos pecar, isso é um fato, porque a nossa natureza tem essa inclinação. Mas nós não precisamos permanecer no pecado. Permanecer no pecado que é o perigo. Lutar contra o pecado implica buscar o arrependimento e a confissão dos pecados constantemente. E é assim mesmo. É uma luta, é uma caminhada. Nós somos convidados a participar desta caminhada. A nossa caminhada inclui a oração, inclui os sacramentos, inclui a confissão, inclui o arrependimento, inclui analisar a nossa consciência, inclui isso. Essa é a caminhada, é uma caminhada de santificação. A salvação é gratuita. Deus nos deu em Jesus Cristo a salvação. A salvação é nossa. Nós só precisamos agora lutar para não perder a salvação. Existe salvação para mim, existe salvação para você. A nossa salvação é uma pessoa, tem um nome, é Jesus. Eu tive a graça de escrever esse livro aqui, falando de cura. E tem um capítulo que está escrito assim: Jesus é a nossa cura e nossa salvação. Aqui eu explico certinho isso. Por que Jesus é o único Salvador? Com passagens bíblicas, com explicação muito simples, muito simples. Por que Jesus é o Salvador? E tem um outro capítulo que diz assim: Deus tem todo o poder e autoridade sobre nós. Aqui fala sobre o senhorio de Jesus. Por que Jesus é o nosso Senhor? Jesus é o nosso Salvador e Senhor.
nós precisamos acreditar na misericórdia de Deus e viver pela misericórdia. Nós estamos no tempo da graça. Deus continua derramando sobre nós a graça do arrependimento, a graça de buscarmos a conversão. Faz parte do caminho cair e levantar. O que não pode é cair e permanecer caído. Nós não podemos, nós não temos o direito de permanecer voluntariamente no erro. Errar, vai ser inevitável. Mas buscar a reconciliação com o Deus que deu a vida por nós é a nossa obrigação. Porque assim nós vamos estar caminhando numa vida de santidade. Santidade não é jamais pecar. Santidade é não permanecer no pecado. É confiar na graça, é confiar na misericórdia e buscar a confissão dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você, para nos dar a liberdade. E na nossa liberdade nós podemos escolher em permanecer no pecado ou permanecer na graça. Na Bíblia está escrito uma passagem assim: diante de ti eu coloco a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Jesus Cristo nos dá a liberdade. E Ele nos dá a oportunidade de escolher a morte que o pecado nos leva, ou a vida que o arrependimento e a confissão nos levam. Escolhe, pois, a vida, tá bom? Procura o sacerdote, vai lá. Todo santo tem um passado. E todo pecador tem um futuro. Nós, pecadores, temos um futuro com Deus. Não desista, não permaneça no pecado. Deus te abençoe. Força, coragem. Deus te ama, tá bom? Espera de você uma resposta. E a resposta que nós temos que dar é: porque Deus me ama, eu respondo a esse amor, permanecendo na graça e não no pecado. Fica com Deus.